Este é a Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. E hoje é dia de falar sobre o uso das novas tecnologias no nosso quadro Gestão Escolar. O uso de estratégias direcionadas ao desenvolvimento de tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras no ensino público brasileiro está entre as metas do Plano Nacional de Educação, sancionado no último dia 25 de junho. No entanto, esta ainda não é uma realidade brasileira. Entre os motivos está a falta de infraestrutura das escolas e a capacitação dos professores. Para você ter uma ideia, apenas metade das mais de 151 mil escolas públicas do país possuem acesso à internet. Perdão. Que políticas públicas podem tornar o uso das novas tecnologias uma realidade nas escolas? Perdão. Que políticas públicas podem tornar o uso das novas tecnologias uma realidade nas escolas? Os professores estão preparados? Como aprimorar o processo de ensino por meio da tecnologia e tornar as aulas mais dinâmicas? Para responder a essas perguntas, eu recebo aqui no estúdio o professor Celso Antunes, consultor do Canal Futura na área de educação, e Priscila Gonzalez, diretora executiva do Instituto Educa Digital. Pela internet, conversamos também com a jornalista Priscila Fernandes, editora do blog Educação. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar as suas dúvidas e participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para o Facebook e para o Twitter do Canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Boa tarde, professor, mais uma vez, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Priscila, obrigada. Priscila, está longe ainda de ser uma realidade o uso de tecnologia nas escolas por parte dos educadores? Está longe de ser uma realidade o uso que a gente deseja. Que uso é esse que a gente deseja? É um uso que o professor e o aluno, eles sejam produtores de informação, conhecimento e cultura e não só consumidores de tecnologia. Porque o que acontece hoje, os produtos tecnológicos, eles continuam sendo dados, eles chegam nas escolas como o livro didático chegava e chega ainda, como os materiais prontos chegam. Porque o grande desafio é como a gente muda as práticas. Porque o que adianta eu ter uma nova tecnologia, um novo dispositivo, se as práticas continuam sendo aquelas práticas ultrapassadas? Quer dizer, professor, o senhor concorda com isso? Não basta só ter a tecnologia, mas se o professor mesmo em sala de aula não modifica aquela velha prática pedagógica, né? Essencialmente em 4 pontos. Criar a ideia de que precisa existir um novo conceito de aula, um novo conceito de conteúdos conceituais, uma nova ideia sobre o que é efetivamente trabalhar competências. E como conclusão natural desses 3 eixos, como avaliar o aluno a partir dessas referências. Não havendo mudanças significativas nessa área, deixa de existir realmente aquela formação que a tecnologia, de uma maneira admirável, pode propiciar. Quer dizer, a gente tem aí um número cada vez mais de jovens, e não só jovens, né, da população brasileira, com acesso a smartphones, né, com acesso à internet, o aluno levando esse aparelho para a escola. O professor tem que estar alinhado a essa nova realidade, né, Priscila? Na verdade, o professor ele está alinhado à realidade da sociedade digital que todos nós fazemos parte. Tem uma pesquisa, que é a TIC Educação, que está na sua 3ª edição, foi lançada agora, final de julho, que mostra a mesma coisa do ano passado. 99% dos professores têm acesso à internet. Agora, como que essa postura digital que ele já tem na vida, como que ele leva para a sala de aula? Por que que ainda a gente não consegue ver esse uso de fato com os alunos? Como o professor falou, como que eu uso com os meus alunos junto, aprendendo com eles também? Porque se eu ainda estiver pensando só na transmissão do conteúdo que eu vou ter que fazer, fica muito difícil. Mas também não é só culpa desse professor. Então, tem essa história da resistência do professor. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem todo um ecossistema do sistema público de ensino que cobra resultados,
cobra notas, uma grade curricular fechada. E é muito difícil para o professor ousar, inovar no dia a dia. Cadê políticas públicas que estimulem trocas entre os professores e posturas novas, ousadias, metodologias novas? Se a sociedade está mudando, a escola também tem que mudar. A gente vai voltar a falar de políticas públicas, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, professor. Qualquer conteúdo pode ser utilizado a nova tecnologia ou é preciso que o professor também esteja atento, porque a gente também não pode ter, então vamos só usar as novas tecnologias, né? A gente tem que também, o professor, saber definir qual o melhor conteúdo para que essa tecnologia seja aplicada? A informação, ela pode chegar através de diferentes instrumentos, online ou não, tecnológicos ou tradicionais. Agora, como transformar a informação em conhecimento? Como reter e usar aquilo que eu aprendi na minha vida? Como enxergar o que eu aprendo no cotidiano? Isto requer realmente uma interação muito grande entre o professor, a tecnologia que ele usa e as novas tecnologias. Essencialmente, chegou ao fim o aluno espectador e precisa nascer depressa o aluno protagonista. Que produz, né? Que Exatamente. também é autor nessa cultura Exatamente. digital. Quer dizer, isso proporciona um trabalho conjunto, Sim. né? Do aluno como protagonista, como o professor colocou, e o professor convidando esse aluno a participar, né, do processo. E aprendendo junto, como se cria essa postura de equipe? Estamos juntos aprendendo. E é uma questão, o uso das novas tecnologias, né, das tecnologias digitais, não é só na educação que ela é desafiante. Em todas as áreas do conhecimento, no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, todo mundo ainda está diante de o que fazer, né? Agora todo mundo pode falar com todo mundo, eu mando uma mensagem direto para o secretário de educação e aí ele para o artista. Está muito fácil isso. Como que cada pessoa pode ser autor? E é muito difícil para aquela postura, principalmente da escola, que era aquela rede centralizada. Sim. Eu tenho um livro didático que vai ensinar todos os conteúdos possíveis que o aluno tem que aprender. Eu tenho uma figura-chave na escola que também vai ensinar. Mas isso é importante lembrar que não é de agora. Os grandes pensadores da educação sempre falaram em relações dialógicas. Sim. E o que acontece hoje? Hoje a gente potencializou essa grande necessidade, porque a gente tem a internet que é uma rede distribuída. Todos nós somos essencialmente pontos transmissores e receptores de informação. Eu vou convidar a Priscila Fernandes, editora do blog Educação, para a nossa conversa. Priscila, boa tarde mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Larissa, tudo bom? Priscila, esse tema, novas tecnologias em sala de aula, é destaque no blog Educação. Que projetos vocês trazem na matéria do blog que podem retratar essa realidade que a gente conversava aqui no estúdio? A gente foi buscar projetos que extrapolavam a sala de aula e até a própria escola, né? Caindo na rede, sendo utilizado por professores de outras escolas. A gente tem um projeto muito interessante, que é o EcoWeb, que acontece em Campo Bom, que é um município de Porto Alegre, e é um projeto que ele trabalha com as tecnologias da informação e da comunicação e sustentabilidade, tendo como foco a conservação e a preservação de ecossistemas. Esse projeto ele trabalha principalmente com crianças que têm dificuldade de aprendizagem ou que são portadoras de necessidades educativas especiais. A professora Margarida Cruz, ela fez uma proposta de utilizar todas as ferramentas, as tecnologias da comunicação, então filmadoras, celulares, tablets, notebooks, para produzir um material que fosse realizado tanto na sala de aula quanto em campo. A cidade ela é muito explorada nesse processo, né? Então, eles constroem conhecimento sobre os temas relacionados ao meio ambiente daquela cercania, e esse documento, todo esse material, ele vai parar no site EcoWeb, que é a plataforma onde esses alunos alimentam com toda essa informação que é criada. Quer dizer, a gente estava falando exatamente esse protagonismo do aluno, né? Ajudando aí na produção do conteúdo. Exato. E o que a professora Margarida Cruz destacou, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando e com o que a Priscila Gonzalez pontuou, é que a percepção dela desse processo no EcoWeb foi que facilita a utilização da comunicação, facilita muito a construção do conhecimento. Os alunos eles se empenham e
acabam aprendendo com o processo. E você traz também um outro exemplo, né, Priscila? É o Kiduca, né? Conta um pouquinho dessa plataforma também. O Kiduca ele já é uma plataforma digital que é usada por colégios particulares ou públicos, tem um foco em ensino fundamental e no Kiduca ele disponibiliza uma série de atividades relacionadas aos temas do ensino fundamental, mas também jogos que vão trabalhar as habilidades socioemocionais desse aluno. Então, esse aluno, a partir daquelas atividades propostas, ele vai trabalhar a criatividade, a organização, o planejamento. E é uma ferramenta muito versátil, porque o professor ele também pode customizar os conteúdos que ele acha que são necessários para aquela turma ou para o processo de aprendizagem daquele aluno, conforme suas necessidades. Então, é um projeto bastante interessante nesse sentido e é uma plataforma que está na internet, que pode ser utilizada, inclusive, num modo offline. Eu vou voltar na sua conversa aqui para o estúdio. Priscila, professor, são duas iniciativas bem interessantes para disciplinas aí diferentes, né? São iniciativas interessantes. O que falta ao Brasil é uniformizar as experiências bem-sucedidas de alguns polos para que se transforme numa ação nacional, ou pelo menos que se estenda ao limite daquele município ou daquela região. Então, não há dúvida que em alguns aspectos aqui e ali você percebe exemplos pontuais admiráveis. O que às vezes emperra é que isto acaba se tornando alguma coisa muito localizada e, portanto, não resolvendo aquele problema de transformar a informação em conhecimento. E a própria tecnologia poderia contribuir para que essa informação fosse compartilhada, né, Priscila? Para isso que a internet está aí. E para que esse compartilhamento haja, por exemplo, a gente consiga que esses professores dessas duas iniciativas que estão produzindo, os alunos dos professores estão produzindo seus materiais, seus projetos, suas aulas customizadas, que eles possam compartilhar isso na rede. E essa pesquisa que eu citei, a TIC Educação, apesar dos professores, uma grande maioria já está usando objetos disponíveis online, porque hoje a gente tem vídeo, a gente tem games, a gente tem uma quantidade enorme de objetos online que os professores podem usar. Mas ainda é muito baixo os professores que publicam aquilo que eles produzem. 21% apenas. Então, essa dica, para não ficar lá localizado, para que eu possa publicar com uma licença aberta, uma licença flexível, e que outros professores de outras cidades possam usar aquela minha experiência e adaptar para o seu contexto. A gente tem uma participação aqui pelo Facebook, Reginaldo Araújo, ele diz o seguinte: as tecnologias são bem-vindas em nossas escolas. Com elas, os alunos alcançam outro nível de aprendizado e a compreensão dos conteúdos pode até se tornar mais fácil. Pode, professor Celso? Pode, e a Priscila citou com muita clareza, nunca antes na história da educação, não apenas brasileira, era possível que experiências locais se transformassem em experiências nacionais. Hoje isto é possível pela primeira vez na história dos tempos. E nós não estamos nos valendo desta oportunidade para pluralizar esses aprenderes e para, de repente, aquela belíssima experiência de Campo Bom ou de qualquer localidade se transformasse num movimento que alcançasse todas as regiões. E isso seria um estímulo bacana de política pública que a gente não vê acontecer. Não vê. Porque é você valorizar a autoria local, a autoria do professor, a autoria daquela escola e estimular que ele publique para que outras escolas possam ter acesso. Com certeza. Agora, todo esse processo, como a gente citou no início do programa, ele esbarra aí na questão da infraestrutura. Por exemplo, de acordo com o censo 2013, das mais de 151 mil escolas públicas brasileiras em relação à tecnologia, internet apenas 50%, ou seja, 76.398 escolas. Banda larga, 41% das escolas. 61 mil escolas, 857 possuem acesso à banda larga. Quer dizer, tem a intenção muitas vezes, mas a nossa rede pública de ensino esbarra nessa questão, né? Agora, temos aí o PNE, que isso é uma exigência agora do Plano Nacional de Educação, mas a gente já tinha outros programas, por exemplo, como o Proinfo, que abrange aí, por exemplo, uma ação como um computador por aluno. Mas isso ainda está longe de ser uma realidade, né? Como é que o professor que tem a intenção de utilizar a tecnologia, ele esbarrar na questão da infraestrutura, como é que ele faz, Priscila?
Então, é uma realidade de fato, não só a questão do computador, da infraestrutura de internet, mas tem coisas anteriores, até a questão da energia elétrica. Tem escolas que a rede elétrica não tem qualidade para que se tenha um sistema de informática funcionando na escola. São vários fatores, mas quando a gente olha outras pesquisas de acesso à internet, a computadores por professores e por alunos, a gente vê que de outras formas eles estão acessando, seja em casa mesmo, seja em cybercafés, telecentros, o acesso ele existe, ele está cada vez mais acontecendo. Não dá também para achar que não vou fazer nada ou não dá para fazer nada porque eu não tenho infraestrutura na escola. A gente tem que brigar pela infraestrutura, infraestrutura é fundamental. Mas também não pode depender, não tenho infraestrutura, não vou trabalhar. Porque dá para a gente trabalhar análise crítica da internet, análise crítica dos meios digitais, a gente pode trabalhar com dispositivos offline. Os alunos estão com celular, o celular está cada vez mais na mão de crianças e jovens. E dá para fazer muitos trabalhos de produção de vídeos, de áudios, de materiais com os celulares. Que não necessariamente precisam do acesso à internet, né, professor? Eu vou chamar a Priscila Fernandes de novo. Priscila, essa questão da infraestrutura nas escolas, vocês também falam na matéria do blog, mas tem um ponto muito interessante no blog Educação que fala desse processo de inclusão digital, né? Como é que, na opinião de vocês aí do blog e nessa matéria, vocês contemplam essa questão da inclusão digital? A gente conversou com o José Moran, que é o cofundador da Escola do Futuro, da USP, e ele levantou um ponto muito interessante, que é sobre o fato de que hoje em dia, quem não tem acesso à internet está quase alijado de um processo de cidadania, né? Você precisa estar conectado a essa nova experiência de mundo para construir conhecimento, para trocar, para compartilhar informação. A gente pegou tem um case interessante, que é um case de Rondônia, de Porto Velho, que vai bem nessa linha do que a Priscila estava falando, de aproveitar aquilo que tem na mão para trabalhar. Então, existe essa polêmica toda sobre o uso do celular em sala de aula, os alunos levam o celular, levam a câmera fotográfica, enfim. E um professor, ele resolveu utilizar isso a seu favor, que é o Roniel Silva. Então, ele fez um projeto que se chama Podcast Café com Sociologia, que virou um sucesso e extrapolou, inclusive, os limites da escola, porque hoje em dia é usado por professores e alunos de sociologia de outras escolas do Brasil inteiro. Então, é um projeto em que ele começou a colocar as matérias de sociologia em formato de podcast. Então, o aluno ele vai para casa no ônibus, ou ele está no intervalo da aula e ele está escutando aquela informação. Ele está se conectando com aquela informação. Existe um blog na internet que fica depositado todos esses podcasts que foram gravados e que então pode ser compartilhado dentro dessa mesma linha do acesso à informação, né? Priscila, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação no Conexão Futura. Professor Celso, a gente ouviu aí da Priscila no blog Educação, ideias bacanas geradas por professores de diferentes lugares do Brasil, mas o senhor acha que a formação do professor atualmente no nosso país, ela contempla a utilização das novas tecnologias? De maneira nenhuma, está muito distante, eu diria até de uma pré-tecnologia. A formação sequer para sistemas convencionais pode ser considerada desejável à luz da forma como são feitas em outros lugares do mundo. Outro dia mesmo eu me vi levado a fazer uma metáfora. Não é? O professor do ensino fundamental alemão recebe, em média, 7 vezes o que recebe um professor brasileiro. 7-1 não é apenas um resultado fatídico numa partida de futebol, mas é uma diferença de proporção. Agora, não nos apercebemos que a taxa de natalidade está caindo e, com isso, a uniformização dos processos informativos da escola pode mudar. Hoje nós temos menos alunos do que antes tivemos, menos escolas do que antes eram necessárias e talvez seja grande momento, agora que reduziu a expressão quantitativa,
dar o salto de qualidade que a tecnologia poderia propiciar. Quer dizer, a inserção da tecnologia está no PNE, está nos programas de governo, a gente já falou aí das questões estruturais, mas também tem que estar inserida na formação do professor na universidade já, né, Priscila? Sim. Exatamente, exatamente. Aliás, eu queria chamar a atenção para uns pontos que a Priscila, minha xará, trouxe, quando ela conta como os projetos estão sendo feitos, né? Será que esse tipo de acompanhamento, os professores em formação, os estudantes... Sim. De pedagogia ou de licenciatura, eles estão acompanhando essas coisas interessantes aí que as escolas estão fazendo, justamente para pensar tipos de avaliação. Porque quando ela traz o processo, o aluno foi lá, juntou a equipe, criou o podcast, juntou informações da comunidade, todas essas ações, elas podem ser pontuadas como um resultado de aprendizagem absurdamente incrível desses alunos. Que a gente, nos resultados tradicionais da nota ABC 2, 3, 10, 8, a gente não tem, isso não aparece. Então, eu acho importante pontuar que muitas vezes o processo do trabalho, da atividade, ele também é um resultado. Só que para isso é importante que o professor faça um planejamento de pensar como que as atividades podem acontecer para que ele possa pontuar o quanto de aprendizados, seja nas competências socioemocionais, trabalhos em equipe, é uma quantidade imensa de aprendizados que esse uso das novas tecnologias trazem. Falta realmente algo como residência médica para o professor. Não entrar na sala de aula, concluir seu curso universitário, sem essas experiências, sem essa vivência com esta realidade. Infelizmente, com raras exceções, ele está saindo da faculdade, muitas vezes de um ensino tradicional, e vai direto para a sala de aula. Então, falta algo como aquela residência médica, que na área de saúde não permite que um profissional atue apenas com aqueles saberes acumulados de uma maneira teórica. Não é difícil. É preciso começar. A gente falou dos professores, falou do aluno, da integração, né, do docente e do discente, mas também tem um papel importante que é o do gestor da escola, né? O diretor e o coordenador, eles também têm um papel fundamental para implementar isso na sua escola, para fazer dessa uma realidade? Ele é a alma propulsora de tudo isso. Um grande diretor, uma grande diretora nessas ideias é o elemento crucial do processo de implantação. E ele pode também pensar que ele não precisa estar sozinho. Ele pode chamar um grupo de professores interessados e pensar em como melhorar o uso das tecnologias na escola. É importante que o gestor tenha esse perfil, que ele queira mudar, que ele queira fazer algo novo, mas é importante ele pensar também que ele não precisa ser a grande decisão partir dele. Ele pode colaborar com outras pessoas na queda da própria escola e os próprios interessados. Às vezes pais, às vezes a comunidade, às vezes alunos. Dá para fazer um grupo e pensar como melhorar, como podemos melhorar. Quer dizer, o professor levar as necessidades ao seu gestor, o aluno e o gestor as suas ideias ao trazer, gestor. Nós temos essa questão na escola. Eu tenho vontade, não posso resolver sozinho ou determinar, senão vai ser sempre aquela coisa. Claro. O gestor determina que agora tem que usar o celular, ou que agora tem que usar a plataforma X. Será? Não deve ser de cima para baixo, né? Exatamente. É a gestão democrática na plenitude do conceito. Ou seja, aquela gestão realmente corporativa e que integra e que faz com que a escola seja vista como um sistema e não como pontos isolados nesse contexto. E estimule aquele professor. Quantas vezes o professor vem com uma ideia e às vezes o gestor olha, nossa, mas será? Vai fazer isso? Mas não estimula, deixa a coisa ir, né? Deixa acontecer. Priscila, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Professor Celso, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente espera você aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises à 00:30 e às 7h30 da manhã, ou a qualquer hora do dia no site do canal Futura. Até a próxima. Tchau!